A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 194 da nossa jornada bíblica e está sendo maravilhosa. Estaremos lendo Isaías do capítulo 19 ao capítulo 21. O nosso tema: o Senhor é soberano sobre os reinos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gosta de leitura da palavra, se você quer se aproximar de Deus, lembrando que nós temos o nosso devocional intitulado Indo Dormir com o Espírito Santo. Você pode procurar aqui e você será tremendamente edificado por esse devocional, pela presença do Espírito Santo. Vamos então à leitura. Isaías capítulo 19, profecia contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo o que foi semeado junto dele secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos, os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. O que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita, pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. O Egito e a Síria voltarão para o Senhor. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra ao Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito,
quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifício e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Síria, obra de minhas mãos. E bendito seja Israel, minha herança. Profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Isaías 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão, naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Profecia contra a Babilônia. Isaías capítulo 21. Sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente, e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão, feche o cerco, ó Média, já fiz cessar todo gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte. O horror me apavora. O crepúsculo que eu guardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantem-se, príncipes, e untem os escudos. Porque assim me disse o Senhor: vá e ponha uma sentinela que fique olhando e anuncie o que enxerga. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente com muita atenção. Então o que estava olhando gritou: Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens e esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo debulhado e batido como o trigo na eira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isso lhes anunciei. Profecia contra Dumá, sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir,
Guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Profecia contra a Arábia. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite, ó caravanas de Dedanitas. Levem água para os sedentos, ó moradores da terra de Tema. Levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de exatamente um ano, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o que resta do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim disse o Senhor, o Deus de Israel. Vamos às leituras complementares. Provérbios 21:1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Daniel 4:17. O Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos. Para os que vivem, saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Glória a Deus. Resumo: Deus mostra que as nações se levantam e caem conforme seu propósito eterno. Mesmo em meio ao juízo, ele conduz a história para cumprir seus planos. Então, check de leitura concluída. Coloca nos comentários o que toca o teu coração. Manda um abraço para nós, para os irmãos. Assim você nos ajuda no canal. Amém? Logo mais às 19 horas, temos um devocional muito maravilhoso esperando para que a gente vá dormir cheio da presença do Espírito Santo. Que você tenha um dia abençoado. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.